Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar dois indicadores novos que eu queria apresentar para vocês. Um é o indicador de rentabilidade sobre ativo, que é o método de Dupont, e o outro é o termômetro de insolvência. Na verdade, a gente vai mostrar dois modelinhos, um de Canitz, que é bastante conhecido no mercado, e o outro é do um outro autor aqui que se chama Robert Elizabetsky. Bom, o principal conceito do método de Dupont é demonstrar a eficiência no uso dos ativos da empresa. E para cálculo dessas eficiências, ele usa o giro do ativo. Só que, para usar o giro do ativo, para calcular o giro do ativo, o que ele faz? Ele pondera algumas coisas. Primeiro, ele está trabalhando com as receitas líquidas de vendas, isso é, vendas menos as deduções de devoluções, abatimentos, esses itens que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Então, ele trabalha com o conceito de vendas líquidas. O segundo conceito que ele usa é ativo líquido. E o que é para ele o ativo líquido? É o ativo total menos tudo que é passivo operacional, que ele considera como sendo as obrigações oriundas da operação da empresa, né? Que é matéria-prima, salários, impostos, praticamente todas as contas que fazem parte do passivo não oneroso. Então, ele pega o total do ativo e exclui tudo que é passivo operacional, que sem esse passivo eu não conseguiria fazer as coisas funcionar, a minha operação funcionar, né? Então, esse é o conceito que está por trás. Outra coisa também que ele usa como indicador de eficiência é a questão do lucro líquido. E para poder comparar o lucro líquido com o ativo líquido, segundo Canitz, segundo Dupont, eu vou excluir do meu lucro as despesas financeiras. Por quê? Porque normalmente a empresa ela vai buscar financiamento ou para necessidade de capital de giro ou para investimento. E aí ele considera que esses empréstimos não é insumo produtivo, não é matéria-prima, não é mão de obra, né? Portanto, ele não considera as despesas financeiras. Então, o lucro líquido para ele é lucro menos despesas financeiras. E aqui a gente tem o balanço com a questão do circulante, do ativo circulante, 208 mil, não circulante, 187, dos quais 7 mil duplicados a receber, permanente é 180,700. Depois, o passivo operacional, né, que é 86.300, que são aí tributos, salários, fornecedores, e o passivo financeiro, o oneroso, 35.400. Patrimônio líquido, 274 mil. As vendas líquidas, já descontando abatimentos e devoluções, 687, menos os impostos sobre as vendas, igual menos o custo da mercadoria vendida, igual ao lucro bruto, 302. Menos as despesas operacionais, sem as despesas financeiras, 202. Resultado não operacional, imposto, lucro antes das despesas financeiras, 104.800. Despesas financeiras, o lucro líquido aqui no final vai dar 62.600. Então, como é que ele faz a conta, né? O retorno sobre ativo, no método de Dupont, vai ser dado pela forma vendas líquidas dividido pelo ativo líquido vezes lucro líquido dividido por vendas líquidas. As vendas líquidas, que a gente viu aí na demonstração de resultados, que é 687 mil. Ativo líquido.
vai ser o ativo total menos o passivo operacional. Então, 395.700 menos 86.300. Vai dar 309.400. O lucro antes das despesas financeiras, 104.800. Então, o que ele vai calcular agora? Giro, vendas líquidas sobre ativo líquido. Vai dar o giro do ativo, que vai dar 2,22 vezes no ano. Depois a margem, né, a margem líquida do modelo. Receita ou lucro antes de despesas financeiras, 104.800 dividido por vendas líquidas, multiplicado por 100, que dá 15,25. Então, o retorno sobre ativo, segundo o método Dupont, é o quê? É 2,22 vezes, que é o giro, vezes a taxa de retorno, que é a margem líquida de 15,25. Então, 33,85. O que ele quer dizer com isso é que se eu tivesse um ativo líquido de R$1 milhão, o lucro, fora as despesas financeiras da empresa, seria de R$338.500. Tá? E ele demonstra, assim, um pouco a eficiência que a empresa está tendo sobre o seu ativo líquido. Tá? Já com relação ao termômetro de insolvência, a gente tem duas metodologias que a gente vai estar apresentando para vocês, mas por que esse termômetro é importante? Bom, o balanço patrimonial é uma das peças contábeis mais importantes que a gente tem. Ele mostra a situação financeira, econômica e patrimonial de uma empresa num determinado instante. Tá? Muitas vezes essas informações não me refletem o que aconteceu no passado e muito menos o que pode acontecer no futuro, que é a dor de cabeça de todos os analistas de mercado e os analistas contábeis. A gente viu vários indicadores para medir a saúde financeira, índices de liquidez, de rentabilidade, de endividamento. Mas o que a maioria dos analistas querem saber, né, as pessoas que estão interessadas nessas análises, é o seguinte: a empresa é boa ou é ruim? Vale a pena investir ou não? Vou conceder crédito ou não? São respostas muito curtas, né, e precisas que eles estão procurando. E aí, o modelo de Canitz, né, pode ajudar nessa tomada de decisão. O Canitz desenvolveu esse modelo em 1974, analisando uma série de empresas bem-sucedidas e empresas que faliram, né, justamente para buscar indicadores que demonstrassem que a empresa já estava numa situação mais ruim, menos ruim, né? E com esse volume de empresas que ele analisou, ele atribuiu pesos em função da evolução da pesquisa dele. Então, a cada um dos indicadores de controle, né, da qualidade da empresa, ele acabou atribuindo justamente pontos ou pesos, tá? Criando assim o índice o termômetro de insolvência. Então, são 5 os indicadores que vão estar sendo analisados pelo Canitz. O primeiro é rentabilidade sobre patrimônio líquido, lucro líquido sobre patrimônio, e ele atribui um peso de 0,05. O segundo é a liquidez geral, que é o ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais não circulante. E aí ele tem esse peso de 1,65. O terceiro é a liquidez seca, né? Ativo circulante menos estoque sobre passivo circulante multiplicado por 3,65. O quarto item que ele analisa
é a liquidez corrente, ativo circulante sobre passivo circulante, e o indicador que ele usa é 1,60, o peso que ele usa é 1,66, 1,06. E, por fim, ele analisa um indicador de endividamento. Ele pega o exigível total, de curto e longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido, e atribui um peso de 0,33. E aí, o nosso termômetro de insolvência de Kenneth oscila de -7, de uma nota de um resultado de -7 a +5. Sendo que de -7 a -4, né, é um grau de insolvência, e esse termômetro aqui de insolvência é o resultado do indicador de rentabilidade, mais liquidez geral, mais liquidez seca, menos liquidez corrente e menos endividamento, tá? Que são os itens que a gente viu aqui em cima. Os valores, se a somatória desses indicadores der entre -3 e 0, significa que a empresa está numa zona bastante cinzenta, né? Com possibilidade de solvência ou de insolvência, né? Tudo vai depender das suas estratégias para sair dessa situação. E se o indicador for positivo, de 1 a 5, significa que a empresa é solvente, né? 5 ou mais, é ótimo, né? Então, pegando aqui os mesmos dados do balanço da demonstração de resultados que a gente apresentou anteriormente, vamos calcular esses indicadores, esses índices, e para saber se essa empresa é solvente ou não. Então, lucro líquido sobre patrimônio, multiplicado por 0,05, vai dar esse indicador aqui. Depois, ativo circulante mais exigível por passivo circulante mais exigível a longo prazo. Multiplicado por 1,65, eu tenho 2,86 como índice. Depois, ativo circulante menos estoque sobre passivo circulante, multiplicado por 3,55, eu tenho um número de 5,62. Liquidez corrente, ativo circulante dividido por passivo circulante, vezes 1,06, eu tenho um indicador de 2,13. Por fim, endividamento, passivo circulante, mas não circulante, dividido por patrimônio líquido, vezes 0,33. Deu um indicador de 0,5. Somando e subtraindo, somando 0,011 mais 2,86 mais 5,62 menos 2,13 menos 0,15, eu tenho um indicador de 6,21. Isso significa que na nossa tabela aqui é que a empresa é solvente, né? Então, essa é o termômetro de insolvência do Kenneth. O outro termômetro de insolvência, outro modelo que eu queria estar mostrando para vocês, é esse do Robert Elizabetsky. Então, ele tem um modelo parecido, buscando aqui a margem de lucratividade, a questão do disponível, né, caixa, contas a receber, estoque e o passivo circulante. Então, ele pega algumas variáveis e analisa essas variáveis com relação ao ativo total da empresa. Então, lucro líquido sobre vendas, multiplicado pelo indicador de 1,93,204. Isso aí só através de muito estudo, né, muitas pesquisas para chegar num indicador, né, numa fórmula matemática parecida com isso. Depois, total de disponível sobre imobilizado, multiplicado por 0,20, é o peso que ele está dando. Depois, contas a receber sobre ativo total, multiplicado por 1,0237. E estoques dividido por ativo total, multiplicado por 1,33354.
e depois passivo circulante dividido por ativo total, multiplicado por 1,12899. E aí, a tabela de insolvência, né, a fórmula de insolvência aqui do Elizabetsky é margem líquida das vendas menos o disponível sobre o imobilizado, mais contas a receber sobre ativo, mais estoque sobre ativo, menos passivo circulante sobre ativo total. Se a somatória desses números der um número menor que zero, significa que essa empresa está numa zona de insolvência. E maior, se der positivo, significa que a empresa está numa região de solvência. Fazendo os cálculos, tá, em função daquilo que a gente tem, então, lucro líquido sobre vendas multiplicado pelo indicador, eu tenho 0,10. Depois, disponível sobre imobilizado vezes 0,20, eu tenho 0,07. Depois, contas a receber, 54, dividido por ativo total, multiplicado por 1,2 vai dar 0,2535. Depois, estoques, 44, sobre ativo total, ele está multiplicando por 1,33, vai dar 0,1483. E, por fim, passivo circulante sobre ativo total, multiplicado por 1,12, 899, vai dar 0,29. Somando a margem menos o disponível, mais duplicatas a receber, mais estoque e menos o passivo circulante, eu tenho aí um resultado de 0,1448. Então, isso significa que, teoricamente, a minha empresa está em situação de solvência. Tá? Teoricamente. A gente nunca sabe. Bom, esses são os itens que eu queria estar conversando hoje com vocês, o modelo de Dupont, modelo de Canitz e de Elizabetsky, com relação ao termômetro de insolvência. E aí eu vou pedir para vocês para estarem atualizando a segunda etapa do trabalho que vocês vão estar me entregando no final do bimestre, agora final de maio, início de primeira semana de junho, né? Dessas empresas que vocês estão analisando sobre os indicadores, tanto os índices de liquidez, financeiro, endividamento, mais agora o modelo de Dupont e esses dois modelos de termômetro de insolvência, né, para me entregar para estar computando, valendo nota para vocês aí no final do bimestre. Ok?